Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui começando mais um podcast Pode Falar TI, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e segurança. Meu nome é Diego, faço parte do time do Laboratório de Inovação da Central Wireless e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal: tendências tecnológicas de 2024 para o setor financeiro. Quem acompanhou nosso episódio anterior ouviu falar bastante sobre IA generativa. E sugiro que quem não teve a oportunidade ainda de ouvi-lo, vá lá no nosso canal, se inscreva, assista um episódio que está muito legal. Mas hoje IA generativa não vai ser o tema, a gente vai falar de tendências tecnológicas e para isso eu tenho dois convidados aqui muito especiais. O Adelino, diretor da Central Wireless, e o Marialvo, da MJV. Mas melhor do que eu apresentá-los, vou passar a bola para que eles se apresentem. Então, Adelino, muito bem-vindo. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Sou Adelino Sassi, como você já mencionou, eu sou diretor da Central Wireless na área de negócios, então me preocupo bastante com essa frente. Mas pai do Evandro, da Cristiane, casado com a Josefina, tenho duas cachorras muito bonitinhas. Estou também como presidente do Hospital Santa Catarina, em Blumenau, também tenho outras frentes de trabalho que no dia a dia de voluntariado aí também. Show de bola, Adelino. A gente fica bem feliz de ter você aqui com a gente. Marialvo, bem-vindo, meu amigo. E aí, como é que estão as coisas? Feliz de ter você aqui também. Muito obrigado. É uma satisfação enorme poder estar aqui contribuindo para esse movimento tão importante da Wireless, em disseminar informação e discutir temas tão importantes como esse. Hoje eu sou head de arquitetura na MJV e trabalho com arquitetura e com sistemas, especialmente sistema financeiro, já há praticamente 15 anos, atuando aí junto com diferentes instituições financeiras, sistema cooperativo, bancos, e também junto ao regulador com algumas atuações, Open Finance, PIX, e alguns temas que a gente vai com certeza abordar aqui nesse podcast. Show de bola! E vocês já deram um pouquinho de um spoiler, né? A gente vai falar muito do setor financeiro hoje aqui, mas eu quero começar puxando um papo com vocês sobre um tema que é muito legal, que está sendo cada vez mais discutido, que é o tal do ESG. Antigamente se falava muito de sustentabilidade, então somente, né? E hoje em dia a gente tem essas letrinhas, né, que representam o ambiental, o social e a governança. Tema esse que tem uma relação muito direta com o próprio cooperativismo. Se a gente for levar em consideração o papel do cooperativismo na sociedade, eu acho que tem tudo a ver com a questão do ESG, né? A própria inclusão proporcionada pelo cooperativismo é muito legal. E se a gente observar o olhar do nosso usuário hoje, o cooperado, tendo acesso cada vez mais a soluções tecnológicas a partir dessa inclusão financeira, a gente está falando de um cenário muito bacana. Para contar um pouquinho disso, e eu acho que ninguém melhor do que o Adelino, que tem uma vivência de uma vida dedicada ao cooperativismo, para contar. Como que tu vê, Adelino, essa questão da inclusão financeira acontecendo hoje em dia? Qual é a relação do ESG nesse contexto? Se quiseres compartilhar e puderes compartilhar todos esses teus anos de experiência, a gente vai ficar bem feliz. Não, obrigado por essa oportunidade de contar um pouco de história do sistema financeiro, né? Porque há muito tempo, assim, a gente via e ainda sente, assim, né, que as pessoas nunca não tiveram acesso a soluções financeiras. Eu sou do tempo onde poucas pessoas tinham cheque, o cartão era uma coisa muito difícil das pessoas terem acesso, crédito, então, era muito complexo. Meu pai, para comprar as terras dele, ele foi num amigo de dinheiro emprestado, porque não tinha uma solução para poder comprar a terra na época que ele era jovem, né? Ele casou e assim, depois vim eu, né, para incomodar. E isso evoluiu pra caramba. Isso, né, a gente tá aí, o cartão agora cada vez mais eficiente, cada vez permitindo que as pessoas tenham mais acesso, o uso é mais facilitado, né? Hoje em dia, você ter dinheiro, muitas pessoas, como eu e talvez até vocês também, já não tem mais a cédula no bolso, né? A gente já se acostumou a utilizar as novas soluções que estão aí. Então, isso permite que as pessoas se aproximem muito disso. E isso tem um impacto muito grande na comunidade, porque isso resolve uma série de problemas sociais, em primeiro lugar, porque as pessoas começam a se apropriar de serem gente, né? De serem reconhecidos como pessoas, e isso traz assim, uma dignidade para as pessoas humanas. E atende muito o S, né? A gente traz as pessoas a poderem comprar coisas importantes para a sua vida,
para garantir a sua inclusão financeira nesse momento. E claro, isso também permite que a gente tenha menos prejuízos para o meio, né? Porque essas novas soluções de tecnologia, e eu acho que depois o Marial vai nos ajudar a entender quais são essas coisas, elas com certeza geram um impacto ambiental também gera menos impacto ambiental, né? Porque você sai de um modelo e vai para um outro modelo que tem muito menos fricção, muito mais solução de entrega. E isso tem uma conexão assim muito forte, gerando mais empreendedorismo, né? Porque no passado, gente, você precisava das grandes indústrias para ter emprego. Hoje em dia, com tudo isso que está acontecendo, as pessoas conseguem se apropriar desse conhecimento, conseguem resolver as suas questões, gerando assim um impacto muito positivo para o contexto local da comunidade onde elas estão, porque a informação está muito mais disponível, né? O acesso está mais disponível. As soluções de tecnologia, né? E acho que a gente está falando aí de tecnologia mesmo, elas vão trazendo essa inclusão efetiva das pessoas dentro da sua realidade, dando protagonismo para todos, né? Oportunidade para todos, né? Eu acho que você citou vários pontos importantes do ESG que são representados e que a tecnologia acelera, né? Então, o levar a oportunidade, o levar a informação, isso fica muito evidente, né? E a gente teve um momento crítico recente, né, que foi a pandemia, que trouxe uma necessidade de acelerar muito mais isso. Então, em um determinado momento, a gente foi desconectado, né? A gente teve um isolamento mesmo em polos de presença, né? Então, eu não tinha mais o isolamento só acontecendo naquelas áreas remotas, eu tinha isso nos grandes centros. E aí, é interessante que você vê a necessidade, todo mundo vivenciando a necessidade de conectar, de incluir pessoas, né? E quando você traz isso para um público, para uma massa, você resolve os problemas dessa grande massa e também dos públicos mais afastados. Então, o primeiro ponto, que é a conectividade, é um item que tem sido superado, tem crescendo muito. Então, hoje você vê áreas remotas com acesso à informação, que é o grande ponto. Acesso à informação, de saber quais recursos elas podem ter para despertar interesse, né? E aí depois você vem, por exemplo, com os recursos de inclusão financeira, porque a pessoa, sabendo que ela pode chegar nesse momento, ter esses benefícios, ela vem procurar e ela consegue ter esse tipo de acesso, então ela é integrada a um sistema que vai beneficiá-la de alguma maneira, que eu mudo um pouco o jogo de não é mais a pessoa indo atrás de recursos, não é mais a pessoa tendo que se deslocar, tendo que chegar ao ponto específico, físico, muitas vezes, onde o recurso está. E eu mudo o jogo porque eu consigo entregar o recurso onde ela está. Eu faço a roda girar, né? Levo o recurso necessário para que ela faça o empreendedorismo, como você citou, sem que ela tenha que vir atrás de recurso. Eu jogo isso lá na mão dela, e ela faz o sistema girar, a roda funcionar naquele novo meio. Então eu começo a transformar o que está em torno dela também, né? Você me fez lembrar de coisas importantes, né? Hoje em dia, se você não sabe, minha tia-avó tem 90 anos, ela vai no YouTube para resolver coisas básicas do dia a dia dela, né? E ela... hoje em dia, se você quiser aprender a fazer alguma coisa, você ouve um podcast, ouve um vídeo, alguém está ali disposto a te ensinar alguma coisa, né? E isso muda toda uma realidade, né? E o que é legal, né, é que por mais que a gente tenha uma comunicação em massa, ainda há busca pelo indivíduo, a essência do eu, né? Então, cada vez mais a gente tem observado que por mais que a gente tenha soluções coletivas, o indivíduo quer algo personalizado para ele também, com que ele minimamente possa personalizar com as características dele, com o que ele espera, com o que ele deseja. E eu acho que essa questão da inclusão financeira também possibilitou isso, né? A gente tem soluções hoje em dia muito mais direcionadas também. Eu posso personalizar a forma com que eu vou administrar, por exemplo, o meu dinheiro, diferente de como era antigamente, que eu dependia de uma instituição, né? Então isso eu acho que evoluiu bastante, né? Perfeito. E aí ele traz o segundo ponto, né? Então, como eu consegui chegar à inclusão financeira, eu consegui incluir essas pessoas que estão remotas, né, que estavam fora desse sistema antes, eu começo também a receber insumos de comportamento. Então, eu consigo perceber comportamentos diferentes que antes não faziam parte do meu desafio, né? Eu tinha uma massa padrão e eu
eu me adaptava a isso. E de repente eu notei que tem um público novo chegando até mim. Como eu, como instituição financeira, me adapto a tudo isso, como eu consigo proporcionar essa personalização, como você citou, e como eu consigo atender essas pessoas para que elas façam o uso real e efetivo dos benefícios que ela tem na mão. Por exemplo, a inclusão de pessoas, de acessibilidade, né? Pessoas que têm alguma dificuldade de acesso. Você vê já os reguladores reagindo a isso e propondo coisas como o formato CIBA, né? Ou seja, eu permito que ele faça uma autenticação, eu permito que ele faça comandos e autenticação por voz, e não necessariamente digitar uma senha ou fazer uma assinatura, algo do gênero. Isso é maravilhoso, né? Porque, assim, compartilhei antes contigo que meu pai é cego, né? Para o meu pai isso aí vai ser uma maravilha, né? Eu até tô estudando uma outra uma assistente virtual para ele, porque a atual não está mais atendendo a expectativa dele, né? Mas hoje uma assistente virtual, né? Uma Alexa, um Google de alguma coisa, né, atende uma grande necessidade. E à medida que as coisas vão chegando, as soluções vão incluindo pessoas, né. E eu me lembrei de um ponto importante, só acho que a gente tem que ir para o próximo ponto, mas assim, o G do ESG acho que é muito importante dentro desse nosso contexto. E aí eu acho que o cooperativismo, puxando um pouco de brasa para a minha sardinha aqui, né, pode e deve contribuir de maneira, ele não pode se eximir nessa hora. Porque tu sabes, tu tá na área de tecnologia, assim, porque também permite, assim, que vire terra de ninguém esse negócio, né? As pessoas podem ser manipuladas, as pessoas podem ser levadas a fazer coisas que elas não gostariam de fazer ou aquele contexto não gostaria de fazer. Então, entidades, elas podem, sim, estabelecer governança para toda isso que vem gerando impacto. Então, a tecnologia precisa de governança. Acho que ela precisa de alguma maneira, pode ser autorregulação, eu não sei qual o melhor modelo, né? Eu acho que isso a sociedade aos poucos vai descobrir qual que é o melhor modelo, mas é preciso estabelecer quem e como é que essa questão vai ser resolvida também, para que as pessoas possam usar da melhor forma toda essa tecnologia que está a serviço dela. Né? Eu acho que isso vai até além de tecnologia realmente, né? É a visão de como o indivíduo está se comportando, o que o indivíduo precisa lá na ponta. E aí o cooperativismo faz a diferença. Então, a grande característica do cooperativismo é estar em prol do cooperado, estar em prol desse indivíduo que está na ponta e perceber a necessidade deles. Então, quando você vê esses movimentos financeiros surgindo, como o Open Finance, ou o próprio Pix, ou o Drex, você vê uma representação muito forte do cooperativismo nessas pautas, nessas mesas de discussão, porque os sistemas cooperados trazem muito a visão de como é que isso acontece realmente lá na ponta. E aí vem a responsabilidade. A gente está definindo aqui padrões que vão levar oportunidades, mas que também vão proteger essas pessoas que estão entrando nesse sistema agora. Então, pensando no que a gente vem conversando, né? Uma pessoa que não fazia parte de um sistema financeiro antes e está chegando agora, ela ainda não conhece o pulo do gato, digamos assim, né? Não sabe onde estão os perigos, onde realmente é confiável. Da mesma forma que a gente tinha fraude na agência, do lado do caixa, isso vai acontecer, isso vai ser procurado no meio digital. E é nosso dever proporcionar um ambiente seguro para que essas pessoas sejam incluídas e não virem presas fáceis nesse universo. E aí vem a padronização, vem tudo isso que está sendo discutido e a representação dessas entidades na definição de padrões seguros que preservem a identidade dessas pessoas, preservem os dados dessas pessoas, a privacidade em si, para que elas sejam incluídas sem representar um risco, né? E eu acho que uma coisa muito legal que tu destacou agora, Maria Alves, é a questão da segurança, né? A gente tem um universo hoje de possibilidades, a gente tem um universo hoje de soluções disponíveis para o nosso cooperado, para o usuário. Como que ele pode utilizar da melhor forma? Claro que vai muito do processo de governança, que nem o Adelino bem citou, mas também de uma compreensão dele do que é de fato seguro, né? Então, pegando, por exemplo, o gancho dos meios de pagamento, a gente tem N formas de oferecer pagamento para as pessoas, seja através de meios online, seja quando a pessoa vai até o ambiente físico. E essa própria inclusão financeira, eu acho que reverbera bem para esse contexto dos meios de pagamento, né? Hoje em dia, que nem o Adelino comentou, quem ainda anda com um celular na carteira, né? Pouquíssimas pessoas, talvez. E como que a gente
entende que esse universo mudou e como que a gente consegue continuar fazendo com que ele esteja incluído, né? Então, falando um pouco de meios de pagamento, o que tu tens para trazer assim de realidade de mercado para a gente? O que tu identifica de tendência, de padrão dentro desse contexto? Tu já citou, por exemplo, o Pix, né? Sim, o que eu vejo na minha opinião, e aí trazendo minha opinião pessoal, o que move o mercado tem sido a busca pela facilitação, né? Não necessariamente a gente tem uma tecnologia disruptiva que chega e de repente domina o mercado e ninguém nunca ouviu falar e de repente ela estourou. É sempre um bloqueio ou uma necessidade que você tem e aí surge alguma coisa que por muitas vezes já estava circulando ali ao redor, mas brotou e se tornou simples a ponto de todo mundo conseguir usar. Foi assim que o Pix estourou, né? A gente teve... se a gente analisar friamente, a gente não precisava de mais uma forma de fazer transferência. A gente já usava DOC, a gente já tinha TED. O que estava faltando? Quando a gente conversava sobre o Pix, e antes ainda do piloto, a gente conversava com as pessoas e dizia assim, você vai ter uma nova forma de transferir. E aí todo mundo falou assim, cara, isso aí não vai pegar, eu não preciso. Mas olha o entorno, né? Agora a gente faz transferência, a gente faz uma transação financeira, vamos pensar só em transferência nesse momento, né? Mas eu faço uma transferência sem saber onde é que tu tem conta, qual é a sua conta, qual é seu banco. Então eu estou protegendo um dado, estou trazendo essa segurança para a mesa de uma forma super simplificada. Você já tem no celular, então eu não estou te passando uma informação a mais. Você está utilizando uma informação que você já tem, pouco importa, e você faz. Aquele teu amigo que não quer rachar conta, você pega e bota o celular dele no Pix e com certeza ele vai ter em algum lugar, sabe? E isso flui. Então se tornou uma coisa super transparente para o cliente final. Ele não veio para trazer uma tecnologia disruptiva. E os meios de pagamento têm evoluído muito para essa forma. Então, assim, quando a gente fala de meios de pagamento, você poder trafegar algo que tem valor para você de forma simplificada. E aqui a gente está falando de uma forma digital. Então, da mesma forma que eu carrego comigo a minha carteira e eu coloco nela o que cabe nela, se eu trouxer isso para uma visão digital, de ter uma carteira digital, eu quero que os meus ativos, o que eu tenho de valor, caiba ali dentro e eu consiga usar no dia a dia, né? Eu não vou carregar alguma coisa que eu não consiga ter efetivo uso no mercado. E aí você tem a integração entre os pontos, né? Então, você tem diferentes carteiras no mercado, onde eu posso colocar crédito e fazer uso específico. Eu trago aqui duas visões, né? Uma delas eu posso colocar créditos ou colocar valores dentro de uma carteira que eu consigo usar em outro lugar, e eu posso colocar valores em algumas carteiras, em alguns lugares, que eu posso ter uso específico onde eu quero restringir, né? Eu tenho filho também, então eu sei que eu gostaria de colocar um crédito para ele em um lugar que eu soubesse exatamente onde ele vai usar. Então eu quero colocar crédito no Uber para ele poder voltar para casa, e eu quero que esse crédito seja usado para o Uber para ele poder voltar para casa. Então, através dessas carteiras, eu consigo começar a restringir o uso de acordo com uma funcionalidade específica. Mas isso tem que acontecer de uma forma natural. Eu não posso ter uma complicação muito grande, eu não posso ter que pagar um boleto para botar crédito numa carteira. Senão eu estou complicando a vida e não facilitando. E isso tem acontecido não só aqui, não há uma necessidade singular. Isso a gente tem visto por todo o mundo. Cada um tem buscado soluções parecidas para resolver a mesma problemática, né? Que eu poder fazer uso dos meus ativos financeiros de forma simplificada e integrada. E aí eu queria puxar o papo aqui com a Adelina. Adelina, o sistema Ailos nesse contexto, né? O que a gente está fazendo e o que a gente está olhando em relação a meios de pagamento? Assim, se tu puder dar algum spoiler, contar um pouquinho de como que isso está acontecendo, a gente agradece. Não, acho que o sistema Ailos, ele traz ele busca estar em linha com aquilo que vem acontecendo no mercado. Então, ele traz isso. Por que isso faz muito sentido? Porque, de novo, a gente talvez volta no primeiro ponto da nossa conversa, que a gente, com isso gera inclusão, né? Porque você está democratizando uma das coisas mais importantes da sociedade, né? Se você olhar, né, a sociedade ela foi evoluindo na forma como ela primeiro foi escambo, depois foi várias outras formas de pagar a forma que alguém te ofereceu um serviço ou um produto, né? Isso foi evoluindo. E na medida em que agora, com todas as novas soluções,
o barateamento disso talvez seja o mais significativo, né? Agora a gente tem a oportunidade de todos poderem ter acesso. Um TED custava muito dinheiro. A maioria das pessoas nem faziam, nem sabiam como fazer. Agora é muito simples, né? Todo mundo sabe como faz um Pix, né, gente? Eu tenho uma historinha para contar do meu sogro. Meu sogro já é uma pessoa de idade. Antes da pandemia, e você citou antes da pandemia, eu achei muito interessante isso. Ele só recebia dinheiro no aluguel das casinhas dele lá. Depois da pandemia, ele só recebe ou deposita na cooperativa ou faz o Pix para a conta dele, né? E essa coisa de não precisar tu dizer que eu tenho conta no lugar A, no lugar B, eu acho fantástico, né? Tu põe teu CPF, hoje em dia as contas, né? A Receita Federal, tu não precisa mais indicar a conta, ele te manda no teu CPF, né? E, claro, isso não é a realidade de todo mundo, mas isso vale já e vale para muitas outras coisas que estão acontecendo na sociedade, né? Tem aí a evolução do Pix agora, com débitos recorrentes e tudo mais. Isso com certeza faz toda a diferença. E o sistema Ailos tá, assim, topzera, assim. A gente está muito perto, sempre acompanhando, né? Claro, aprendendo, dá umas tombadas de vez em quando, mas a gente vai estar conseguindo evoluir bem, de maneira significativa, acompanhando o mercado. Bacana. E falando do nosso amigo cooperado, ele deve estar ouvindo agora no noticiário, lendo na internet sobre um termo curtinho que é o tal do Drex, né? Então talvez ele ainda não saiba exatamente o que significa, mas aí estamos aqui hoje para esclarecer para ele. Mas eu queria puxar essa para ti, Marialva. De modo geral, assim, como que tu pode dar um contexto do Drex? A gente sabe que tem uma relação estreita com os meios de pagamento. Como é que tu explicaria isso para o nosso cooperado, para os nossos colaboradores que estão nos ouvindo? Bom, eu acho que sim, está muito próximo com o meio de pagamento e eu gostaria assim de comentar que Drex é uma sigla para representar uma simplificação, mais uma simplificação no sistema financeiro, e eu diria que no mercado como um todo. Aí extrapola um pouco o sistema financeiro também, né? Então, quando a gente fala de carteiras, meios de pagamento, a gente está falando de ativos em geral. A gente faz uma transferência via Pix, a gente está transferindo referências de valores. Eu não estou necessariamente transferindo, tirando meu dinheiro de um lugar e colocando em outro, mas mudando uma referência. Mas quando eu tento expandir isso um pouco e digitalizar um pouco mais, eu preciso começar a trazer os ativos para esse meio digital. Então eu preciso trazer uma moeda realmente para dentro de um meio digital, para que ela possa fazer parte de uma transação. Vou dar um exemplo, né? Uma compra de um terreno, né? Como você comentou no início. Ela tende a não ser uma coisa tão simples assim. Tem um processo burocrático e que pode demorar muito tempo para acontecer. Por quê? Porque você tem a troca de uma propriedade física, né? Um imóvel ali acontecendo, e você tem algumas cláusulas que precisam acontecer para que essa transação seja efetivada. Então você tem uma transferência de dinheiro, talvez uma entrega de X saco de soja para efetivar essa transação, ou seja, um monte de critérios que precisam acontecer, e aí sim, se tudo isso der certo, a posse desse novo terreno vai para você. Quando a gente traz isso para um meio digital, é difícil imaginar como é que eu vou fazer isso digitalmente, sendo que eu tenho várias coisas para acontecer e efetivar. E isso gera um medo, uma dificuldade assim, quando você entra numa transação. Isso eu citei um terreno, mas poderia acontecer para uma compra de um carro e etc., que é um pouco mais comum, né? Você tem várias coisas que precisam acontecer e o dinheiro precisa estar ali no meio. Então, como é que eu vou garantir que meu dinheiro vai ser passado para outra parte só no momento em que ele realmente deve passar? Não, eu não quero fazer um Pix para depois saber se a terra vai poder ser transferida para o meu nome ou não. Não, eu vou fazer isso depois. E aí fica naquela coisa de, não, transfere você primeiro, depois você... E o Drex, ele vem encapsulando tudo isso, ou seja, eu pego o dinheiro, eu pego o real, torno ele uma moeda digital, trago o real digital, para que eu consiga pegar esse real digital e colocar no meio de um contrato. É como se eu pegasse uma caixinha de tudo que eu preciso e eu coloco lá dentro. Então eu preciso do dinheiro, então tá lá. Meu Drex, meu real digital. E aí eu vou colocando em cima disso tudo o que precisa para o meu contrato ser efetivado, que são os smart contracts. Depois que tiver tudo feito, alguém vai poder pegar a sua parte dentro dessa caixinha. Por enquanto, até que o contrato não seja efetivado, eu não consigo, não é de ninguém pode pegar de volta.
Se a transação não for efetivada, eu posso pegar meu dinheiro de volta, pegar minha parte e o dono do terreno fica com o seu terreno. Mas se isso não acontecer, se isso acontecer e for efetivado, a gente faz a troca e esse movimento acontece, né? Então, isso vai simplificar demais uma série de transações que acontecem hoje no mercado, incluindo o mercado financeiro, para tornar transparente e seguro para a população como um todo, né? E me contaram aqui que a Aeolus está envolvida no projeto Drex, por meio do SF Coop. E aí, Adelino, queres contar um pouquinho até onde tu podes compartilhar com a gente? Tudo que eu sei, pelo menos. Não, eu acho que foi... o Sistema Aeolus, ele conseguiu formar um consórcio com os outros sistemas cooperativos, Sicredi, Cicobi, Cressol, Unicred, né? A gente conseguiu se unir. E ter cooperação de fato. Isso. Aquilo que a gente faz na comunidade, por meio das nossas cooperativas, aconteceu num consórcio nacional. Individualmente, nenhum sistema provavelmente teria acesso a essa possibilidade de participar do projeto. Mas como a gente formou esse consórcio, a gente conseguiu entrar nesse projeto. Porque a gente acredita muito nisso, né? Isso pode parecer complexo agora, porque a gente tem poucos casos de uso e ninguém experimentou esse negócio. Era como o Pix, né, cara? No começo, assim, tu tinha meio medo de fazer aquilo lá, né? O meu sogro eu contei antes, né? Mas meu sogro no começo disse, né? Eu não vou fazer isso aí, ó. Por que eu vou criar uma chave Pix, né? Ele não tinha e-mail, né? Acho que até ele já tinha e-mail, mas eu não sabia qual era. E hoje ele usa com facilidade, né? Eu me lembrei durante a tua fala também sobre o Open Finance, né? A gente, provavelmente tanto o Open Finance, que já está mais adiantado, né? Que também vai permitir que as pessoas acessem com preços melhores os produtos financeiros, né? Eu acho que o Open Finance vem muito para isso, para baratear os produtos financeiros, que é fundamental. No Brasil, vocês sabem, isso é tudo muito caro. As cooperativas vieram também já para isso. As cooperativas estão aí, já são mais baratas que muitas, que as taxas médias de mercado, então, e também pagam melhor as aplicações para os seus cooperados, mas ainda tem muito por fazer no Brasil. E o Open Finance vem para ajudar nesse momento. E o Drex, eu acho que ele vai ser assim, ele vai ser a cereja do bolo desse negócio todo. Que é difícil entender aí como é que vai funcionar ainda, né? Mas quando vocês experimentarem, quando as pessoas experimentarem isso, vai fazer diferença. E por isso o Sistema Aeolus acredita tanto e por isso se empenhou tanto em poder participar do projeto do Drex. Bacana. Porque a gente acredita em inclusão, em barateamento das coisas para as pessoas e para a comunidade. Porque o setor financeiro, ele é só um meio, ele não é fim. Então, hoje, a gente é um custo para a sociedade. O setor financeiro é um custo para a sociedade. E ele precisa se tornar mais barato, para que as pessoas possam acessar de maneira... para que isso possa estar democratizado. Hoje em dia, é fácil alguém comprar alguma coisa no Mercado Livre, no Shopee, nessas soluções aí, né, digitais. É mais simples. Quem comprava esse negócio antigamente? A pandemia, você mencionou antes, né? Ela veio para responder um monte dessas perguntas, né? Mesmo a gente ainda tendo medo, a gente foi lá e experimentou. Mas deu certo, chegou, né? Aí depois a gente tentou de novo e tal. E a experiência vai cada vez melhorando mais, até porque as soluções vão melhorando cada vez mais também, né? Fomos obrigados a experimentar, né? E eu acho que o grande ponto é a democratização, né? Você dar oportunidades a todo mundo a consumir várias coisas. Então, o Open Finance, eu sou fã do sistema Open Finance, participei dele no início e o mais legal é você levar a oportunidade para todo mundo. Então, você tem acesso a tudo, obviamente você vai conseguir oferecer itens mais com preço mais justo para quem está consumindo. E aí você faz um link disso com o movimento global que tem surgido em relação a tudo isso, né? Então, a gente falou de Drex, falamos de moeda digital. Todos os países, todas as organizações estão se movimentando para ter uma moeda digital. Você vê o Reino Unido procurando uma moeda do Reino Unido oficial. Os Estados Unidos está com esse mesmo movimento. A China já está com a moeda oficial e está transacionando em relação a isso, apesar de ser só no mercado interno, né? Mas
pelo menos todas as grandes potências estão com projetos em relação a tudo isso. Eu diria que a Suíça até está com um plano um pouco mais ambicioso, que é um movimento sem dinheiro. Eles querem eliminar 100% do dinheiro físico e tornar 100% digital. Mas o grande ponto é a integração de tudo isso. Todos esses movimentos estão mirando um ponto em comum. E aí, eu sou técnico, então eu gostaria muito de entrar em todos os detalhes, falar de algoritmo, mas resumidamente o que a gente está falando todos estão se preocupando em tornar moedas digitais compatíveis com o algoritmo de moedas digitais global, para que se tudo der certo, eu caminhe para um ambiente financeiro integrado, para que eu consiga transacionar entre diferentes países, de acordo com a minha necessidade, de forma barata, vamos dizer assim, sem elevados custos, e de forma simplificada. Você comentou de compras internacionais. Hoje não é tão simples você fazer uma compra internacional. Primeiro você precisa ter um cartão de crédito internacional que aceite esse tipo de transação. E você vai ter a sua taxação em cima disso. Se você precisar fazer o envio de dinheiro, então, você vai ter um câmbio ali em cima. Talvez você tenha que fazer um SWIFT ou usar um Western Union ou alguma coisa do gênero para poder fazer essa transação que deveria ser simplificada. Afinal de contas, você só está mandando seu dinheiro para outro lugar, né? Mas essa evolução tecnológica vai viabilizar tudo isso a um custo baixo. E o Brasil tem sido referência nesse tipo de movimento. Já foi referência com o Pix, a gente vê outros países já seguindo a mesma linha. E também está sendo referência com relação ao uso de blockchain em moedas digitais e a especificação de um smart contract, de um DREX, que traga tudo isso com segurança, sem expor dados de cliente, sem expor dados de quem está transacionando. Quando tu falava, eu me lembrei do que o presidente do Banco Central falou acho que foi agora, recentemente, numa palestra. Ele perguntou assim para a plateia: qual o meio mais fácil de você mandar dinheiro para o exterior? Aí a plateia ficou meio quietona, assim, meio, né? Por exemplo, o Banco Central perguntando um negócio de avião, ele disse. É mais fácil você pegar e botar ele no avião em 12 horas você está na Europa. Porque você contou agora como ainda é difícil. Burocrático, né? Como é difícil você mandar dinheiro pro teu parente, pro teu filho, pro teu amigo, né? Agora, tudo isso que você trouxe me fez também lembrar de outra coisa, assim, né? Às vezes a gente tem medo, né, de que a gente vai ser fiscalizado da transação, porque onde vão saber que eu estou pagando com dinheiro por causa dessa questão de digitalização. Realmente, assim, é mais fácil rastrear dinheiro, recursos. Isso, ninguém se iluda com relação a isso. Agora, assim, quem é certinho, que nem nós três aqui, ó, não vai ter medo disso. Porque, assim, também acaba a lavagem de dinheiro, acaba um monte de coisas que não ajudam a sociedade. E aí a gente volta de novo para os nossos primeiros assuntos aqui, né? O ESG. Isso sim vai afetar a sociedade, vai fazer com que a sociedade tenha aquela sociedade que realmente se interessa e se preocupa e que é honesta, que se envolve, ela vai se beneficiar de tudo isso. E quem está à margem vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto que liga tudo, né? Então, quando a gente fala de ajuda, né? A gente pensa em, se eu vou ajudar uma entidade carente ou uma situação, pessoas que estão em dificuldade, né? Por conta de algum motivo específico. E você vê um monte de chave Pix, assim, para que você possa transferir. E aí você olha para ele e fala, será que se eu transferir para essa chave Pix, o dinheiro vai chegar para aquela pessoa que está precisando lá na ponta? Se ainda tem essa insegurança. E esse tipo de tecnologia, ele pode nos ajudar a dar essa segurança de que o dinheiro vai ser aplicado no lugar certo, da forma que eu gostaria. Talvez, assim, se a gente explorar um pouco mais o caso de uso, a gente poderia dizer que eu posso configurar um smart contract dentro de um DREX, dizendo que aquele dinheiro só pode ser utilizado para aquele fim, senão ele não vai ser efetivado. Poder ter a segurança de que meu dinheiro vai ser usado para o fim que eu gostaria que fosse utilizado é uma coisa muito confortante, né? Muito, muito bom, né? E eu acho, né, em resumo, gente, que os bônus são muito maiores que os ônus, né? A gente discutiu aqui, claro, tem toda a operação tem um risco, tem a apreensão se aquilo procede ou não procede,
mas a gente tem tanta coisa legal disponível e tanta coisa acontecendo de maneira tão positiva e o resultado está aí para provar, né? A própria ascensão do Pix, que vocês bem citaram, o quanto que ele já está representando hoje nas transações. Então, acho que hoje foi uma oportunidade muito legal da gente discutir uma série de temas, ESG, inclusão financeira, meios de pagamento, próprio Drex, né? E eu gostaria de agradecer vocês. Eu acho que a conversa foi super rica, produtiva. Eu particularmente aprendi bastante. Espero que os ouvintes aí que estão nos escutando essa hora tenham também essa perspectiva. E só para agradecer realmente vocês e queria passar a palavra para a gente fazer uma mensagem final, as considerações, para que a gente possa nos encaminhar para o final do nosso episódio. Marialva, está contigo. Perfeito. Bom, eu tenho só a agradecer. É muito bom, como eu falei inicialmente, é muito bom poder contribuir para esse tipo de bate-papo e saber que isso vai ter um retorno positivo lá na ponta. E aí aproveito essa deixa para convidar aos ouvintes a questionarem, a indagarem por itens que eles notam que podem ser evoluídos. É isso que nos move, né? Então, assim como surgiu o Pix e todas essas coisas, o que move a gente é o desafio de poder facilitar quem está com alguma dificuldade no uso de tecnologia lá na ponta. E Adelino, que mensagem tu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes? Vamos lá. Primeiro agradecer, né, vocês aí que estão nos ouvindo e nos vendo também, né, pela oportunidade de estarmos juntos, né. Agradecer vocês dois aqui pela companhia, muito bom. E dizer assim que todas as tecnologias são fundamentais, né? A gente às vezes lembra só das tecnologias de smartphone, de notebook, mas assim, tem muita coisa com as quais a sociedade está lidando e vai lidar lá na frente. Mas o fundamental, e cada um de vocês que cuida e que olha para isso, pense sempre nas pessoas. Porque em última análise, a gente precisa garantir que as pessoas sejam o fim e não as tecnologias sejam o fim nela mesma. A gente precisa olhar para as pessoas para que elas possam ser, de fato, protagonistas da sua vida. E não que a gente as leve para algum lugar que não é adequado para elas. Então, a gente precisa ajudar as pessoas para que elas possam decidir mais sobre o que querem e como querem fazer e não serem manipuladas pelas tecnologias que estão aí. Então, eu desafio a cada um de vocês, né? Nós três aqui, quem está nos ouvindo e nos vendo, que a gente possa, então, se preocupar com as pessoas e possa, de fato, fazer do coração, fazer bem feito esse negócio que a gente ama tanto, né? A gente adora tecnologia, gente. Verdade. Então, pessoal, muito obrigado pela participação novamente, aos ouvintes, às pessoas que estão nos vendo. Acompanhem o nosso podcast pelas redes sociais da Ailus. Acompanhem, que em breve teremos novos episódios por aí. E muito obrigado. Até breve. Até mais. Bye, bye, gente.